Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos e o tema deste vídeo: a quem são oferecidos sacrifícios e orações nos templos religiosos? É uma mensagem curta, apenas uma reflexão de uma... Nesta reflexão vou tentar contextualizar uma passagem no livro de Atos que me chamou a atenção, porque eu fiz parte há pouco tempo, mas eu cheguei a frequentar um templo religioso e é feito sacrifícios, holocaustos, ofertas, a oferta da viúva, dízimo dos dízimos, a nota mais nova e mais agradável que você tem na carteira para você ofertar, o seu comparecimento, quanto mais você comparecer no nosso templo, mais você é abençoado. São diversas formas que são apresentados nos templos para que as pessoas venham adorar a Deus, a demonstrar o seu amor a Deus. São várias formas. Mas afinal de contas, que Deus é esse da religião? A que Deus eles estão oferecendo sacrifícios, obras? Para quem? Então eu te convido a ler Atos capítulo 7, versículo 39 ao 43. Atos não é um livro de revelação. O livro de Atos, por isso que diz Atos dos Apóstolos, Feitos dos Apóstolos. Não é livro de revelação. Muitas pessoas falam assim, mas Pedro foi na casa de Cornélio e batizou. Mas se você ler Atos 10, mais um pouquinho, se você voltar na leitura de Atos 10, você vai ver que Deus falou, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Mas Pedro, por ser um legalista, mesmo ouvindo isto, ainda chegou na casa de Cornélio, ainda tacou Cornélio e a família dentro da água, porque ele era um legalista, mas não precisava. A voz já tinha falado para ele, quando ele estava na casa dele, Pedro, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei, que foi com o quê? Com o sangue precioso que verteu da cruz. Então o livro de Atos não é um livro de Atos dos Apóstolos. A revelação da sã doutrina, a revelação do Cristo ressuscitado para o povo gentil, deu-se início no livro de Romanos. Paulo escreveu 13 epístolas, as que constam nos livros canônicos, que são de Romanos a Filemão, 13 epístolas. E a epístola Hebreus, carta aos Hebreus, Paulo foi separado para pregar as boas novas aos gentios. O escritor de Hebreus não foi Paulo, que ali foi escritos para os judeus. Mas o assunto não é esse. Então vamos ler Atos 7, 39 em diante. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito. Versículo 40. Dizendo a Arão, faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Versículo 41. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Versículo 42. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, aqui era o povo de Israel, os israelitas, não tinha nada a ver com o povo gentil. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. De Romanos a Filemão, até o livro de Hebreus, a 14 epístolas, ali tem essa doutrina para o povo gentil. Mas para nós que nasceu depois do ano 70, não é nem Jesus de Nazaré e nem Paulo. É a escatologia consumada. Vamos em frente. Então, como está escrito no livro dos profetas, ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Refã, o deus de vocês? Deus que não é minúsculo, era um Deus que não existia. Imagens que vocês fizeram para as adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio para além da Babilônia. Sofrimento, tribulação, perseguição, ser feito de escravo, tudo que você vê por aí hoje. Escravos. Então o que chamou a atenção foi justamente esse versículo 42.
Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Veja, é Deus, porque Ele é o Espírito, Ele é o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele cria a paz e cria a guerra, cria o amor e cria o ódio. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Durante os 40 anos que os israelitas perambularam, andaram pelo deserto, porque foi um castigo, devido à incredulidade, devido à teimosia deles, devido à idolatria, então eles foram obrigados a andarem pelo deserto em forma de círculo durante 40 anos. E era para ter sido uma viagem, quando saíram, atravessaram o Mar Morto até a terra que manava leite e mel, era uma viagem de simplesmente 1 mês e 10 dias, 40 dias. Mas Deus colocou no entendimento deles aquela cegueira, aquelas trevas, e eles ficaram rodando, perambulando durante 40 anos. E por eles terem se afastado do Deus que Moisés pregava, que era o Senhor, Deus os fez ficarem adorando estrelas, olhando para o céu, levantando a mão, louvando, agradecendo a estrelas. Porque eles adoravam outros deuses, porque eles eram incrédulos, porque eles adoravam o deus Moloque. O deus Moloque é um deus que fala lá em Reis, lá atrás, que era um deus que os antigos ofereciam crianças para serem queimadas como uma forma de sacrifício, uma forma de retribuição ao deus Moloque. Até tem uma passagem que Deus fala que nunca se agradou a isso. Deus nunca mandou queimar ninguém, diferentemente do que a religião fala, que os que não frequentam os templos deles, quando Jesus voltar, serão lançados nesse lugar e as pessoas ficarão rangendo dentes e gritando, urrando, assobiando dentro do fogo. Assim a religião fala. Então veja que interessante, mas Deus se afastou. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Esses sacrifícios, essas ofertas que são oferecidos nesses templos, são oferecidos para um bezerro literal, um bezerro figurativo. O bezerro que nós podemos transliterar aqui são os líderes religiosos, que são paparicados, que são adorados, que são contemplados pelos fiéis, porque eles montam uma encenação, eles montam um teatro, eles falam uns balaba, uns cantarábia, e dá uns rodopios, uns pulos, e fala, Deus fala por mim, minha mão está ungida, eu sou um homem de Deus, Deus me ungiu, Deus... E nisso as pessoas vivem como naqueles dias no deserto, adorando, idolatrando, oferecendo holocaustos, sacrifícios a um bezerro de ouro. Só mudou o formato do bezerro. No deserto era um bezerro de ouro. Hoje em dia são cães gulosos. Só mudou isso. Hoje são doutores que têm anéis. Hoje são doutores que têm diplomas. São poliglotas. São doutores com uma oratória refinadíssima. Aí você do outro lado pode estar querendo me xingar e falar, por que você, com que autoridade, com que ousadia você fala? Sabe por que eu falo? Porque esses bezerros que tem por aí, esses doutores que tem por aí, eles falam que Jesus vai voltar. Mentira. Eles são incrédulos. Eles não acreditam nas palavras que Jesus deixou escrita. Quando seria a sua volta? Esses bezerros que a eles são oferecidos sacrifícios e holocaustos, os fiéis achando que estão oferecendo sacrifícios, holocaustos e ofertas para Deus, estão oferecendo para esses bezerros que falam que o que purifica a vida de uma pessoa é a água cheia de coliformes fecais, cheias de imundícias, uma água batismal, dizendo que aquela água, quando ele coloca uma roupa branca numa pessoa, coloca lá uma capa, uma batina, sei lá que coloca na pessoa branca, e passa por aquela água cheia de imundícia, a pessoa sai purificada, desqualificando, tornando em vão o sacrifício da cruz. Então, o bezerro dos dias de hoje chamam-se líderes religiosos, intitulados por títulos que não existem mais,
Títulos esses, dons esses que foram dados fins no ano 70, quando o perfeito veio, de pastores. Esses bezerros, nos dias de hoje, têm títulos inválidos de pastores, de bispos, de padres, de teólogos, de reverendo. É o bezerro de hoje. Então eles oferecem sacrifício aos seus ídolos. Os fiéis oferecem aos seus mestres, aos seus bezerros de ouro, deixando-os cada vez mais ricos, prósperos e abastados. E os fiéis que oferecem isso, vivendo nas trevas, vivendo na bancarrota, vivendo vendendo latinha, vivendo de salário mínimo, pegando 10% do salário mínimo, deixando de comprar um quilo de pé de frango, um quilo de fígado de frango, um quilo de... não interessa do que a pessoa gostar de comer, para poder colocar no envelope. E por adorarem esses bezerros travestidos de títulos inválidos de bispo, pastores, é que Deus faz isso. Mas Deus afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu. Então, da mesma forma que os israelitas adoravam as estrelas do céu no deserto, as pessoas nos dias de hoje vivem adorando as estrelas, vivem adorando o deus Mamon, vivem adorando lua, sol, estrelas, constelação, vivem adorando sonhos. Eles adoram até sonhos. Sonhei com um homem branco andando não sei o que lá. Você não vê mais homem branco, porque o que Daniel viu naquela visão, eu vi como se fosse o Filho do Homem vindo, aquilo era uma profecia. Aquilo foi uma visão espiritual de Deus. Só que aquele homem branco, que era uma figura do Cristo ressuscitado, ele já veio no ano 70. Então, devido à incredulidade, devido à profanação, à blasfêmia que existe dentro desses templos, Deus faz eles adorarem estrelas do céu e viverem rodeados de engano, de mentira. Os fiéis que frequentam esses lugares, que adoram estrelas, intituladas de líderes religiosos, intituladas de ornamentos de beleza dentro do templo, só mudou a época, só mudou o tempo. Porque o Deus que você procura, o Senhor que você procura, ele não está justamente onde você está procurando no templo religioso. Lá você está procurando, mas lá dentro só tem estrelas do céu. A mesma forma, o mesmo engano que os israelitas experimentaram, você que frequenta o templo está no engano do mesmo jeito. Mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Deus, nos dias de hoje, perguntaria: você, religioso, que está frequentando o templo, você, religioso, que não deu ouvido no que Jesus disse lá em João capítulo 4 para aquela mulher samaritana, que chegou o dia que nem nesse templo, nem nesse monte adorarão a Deus, porque Deus ele é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Então, se Deus estivesse falando, ele ia falar: essas ofertas que vocês estão dando, esses sacrifícios, esses votos que vocês estão cumprindo, obras mortas, obras que eu já desfiz na cruz, obras que eu já desfiz quando o sangue do meu filho verteu naquele madeiro, eu desfiz, e vocês estão voltando para trás, oferecendo sacrifícios, votos, ofertas, dízimo, trízimo, bízimos, dízimos. Vocês acham que é para mim que vocês estão oferecendo isso? Aí só falta você do outro lado falar: tá vendo, agora ele está querendo ser Deus. Só falta isso. Eu estou fazendo aqui uma encenação, como se Deus estivesse falando nos dias de hoje. Ó casa de Israel, ele iria falar: ó gentios, porque você é gentil, eu sou gentil, nós não pertencemos à casa de Israel. Porque isso aqui foi falado, as profecias para o povo israelita. Ó gentios, ó fiéis, assembleianos, da congregação, da Universal, da Quadrangular, Brasil para não sei o quê. Que mais? Sei lá, é tanta coisa, tanto CNPJ religioso. Será que foi para mim que vocês ofereceram? É para mim que vocês estão oferecendo isso? Sacrifícios durante 40 dias, durante toda essa vida medíocre que você tem vivido, que você tem levado dentro de uma religião? Você acha que você está agradando a Deus com essas suas práticas? Você que pisa no sangue que verteu da cruz?
Você que torna impuro o sangue que verteu da cruz, você acha que é para Deus que você está dando alguma coisa? Veja o exemplo dessas eleições. Lula, Bolsonaro. A religião falando, não, Lula é do diabo. Lula falando que Bolsonaro era o enganador. Aquela briga. E do lado do Bolsonaro, os evangélicos jejuando, orando, clamando, suplicando. Coitada da primeira dama. Em cima de altar, local de sacrifício, falando uns balabachúrios cantarábias, cheio de cão guloso do lado, mala cheia, o chapelão, tudo do lado do homem, para escandalizar o nome de Deus. Claro que Deus nem olha para isso, porque isso é carne. As pessoas estão se revirando no lixo, no lixo chamado religião. Aí o da turma do Bolsonaro falava, não, o nosso Deus que é o poderoso, não, ele tem poder, e jejum, e balabachura, e cantaraba, e vem aqui, que esse daqui, o cão guloso com a barrigona desse tamanho, o papada de porco, não vem aqui na minha que eu tenho a unção. O homem perdeu a eleição. E ela falava, o inferno não prevalecerá. Primeira dama, inferno, significa sepultura, Sheol, Hades, local dos mortos. Primeira dama, todos quando morrem vai para o inferno. Que inferno? É o cemitério. Do outro lado, tomando passe na feitiçaria e pipoca na cabeça e tal. Ambos, Bolsonaro no engano, Lula no engano. Nenhum dos dois, em nenhum instante, pelo menos que eu assisti, que eu vi, que eu acompanhei, em nenhum dos dois, em dia, hora, em tempo algum, eles adoraram o verdadeiro. Nenhum deles. Nem os que estavam à sua volta adoraram o verdadeiro. Nem os que estavam do lado do Bolsonaro, a primeira-dama, aqueles doutores, aqueles mestres, nenhum deles adoraram como devia ser. Que coisa. Ambos adoravam ídolos, Lula ídolos, as estrelas, idolatria, carnalidade. Porém, no discurso da vitória na Paulista, ele falou, graças a Deus. Mesmo sendo idólatra, macumbeiro, feiticeiro, mas ele lá na Paulista, ele falou, graças a Deus, pela minha vitória. E este, com balabachúrias, com imagina o tanto que esse Bolsonaro não dá de dízimo dentro dessas sinagogas. Mas ambos adorando, sem saber, inconscientemente. Porque quando esse falou, graças a Deus, essas graças foi para o verdadeiro Deus, mas que eles não conhecem. Quando esse agradeceu a Deus, ele também agradeceu a Deus, só que um Deus que ele não conhece. Você deve estar falando assim, nossa, mas que contradição. Sabe por que é contradição? Porque Deus disse em Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, e falou em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Depois daqueles dias, ninguém mais precisará falar de mim para o seu vizinho ou para o seu parente. Porque todos me conhecerão, desde o maior ao menor, desde o mais rico ao mais pobre. Todos conhecem a Deus. Na última instante, a pessoa pode falar, eu sou ateu, mas quando a água dá no nariz, meu Deus me salva, meu Deus me ajuda. E é esse Deus que é o Deus que deve ser adorado. Oh, glória a Deus. É esse Deus, é o Deus desconhecido. É o Deus invisível que eles não vê. É o Deus que o ateu clama no último instante dele. Quando o sofrimento dele chega ao fundo de poço e ele fala, oh, meu Deus, me salva. É esse o Deus que deve ser adorado. É esse o Deus que ninguém precisa falar mais dele. Claro, quem acredita na escatologia consumada, quem acredita no evangelho eterno. Agora, um legalista, um religioso, o Deus dele precisa de dízimo, o Deus dele precisa de oferta, o Deus dele precisa da presença dele em um templo, goste ou não goste. Acabou a eleição, a minha torcida foi 100% por Jair Bolsonaro. Mas, como eu creio nos escritos bíblicos, toda autoridade é constituída e levantada pelo Criador. Assim eu creio. Foi a vez do Lula. Você acha que eu gosto dele? Na carne, eu não suporto ouvir a voz. Mas assim que se cumpriu. E ambos agradeceram a Deus. Eles agradeceram ao Deus que deve ser agradecido, que é o Deus invisível.
que é o Deus que falou depois daqueles dias, ninguém precisa falar mais de mim, porque todos me conhecerão. O bandido, quando ele está cercado, ele pede por Deus. O policial, quando está cercado, pede por Deus. O orgulhoso, quando está na aflição, ele pede por Deus. E acredite, esse é o Deus desconhecido que Paulo falou em Atos. Vocês têm tantos deuses, mas lá no cantinho tem o Deus que chama Deus desconhecido. Aquele é o Deus, Paulo falou. Aquele é o Deus que deve ser adorado, o Deus desconhecido. É o Deus que a religião não conhece. É o Deus que a humanidade não conhece. Eles adoram deuses que não são deuses. Por esse motivo, vivem adorando estrelas, vivem adorando anjos, vivem adorando mestres carnais. E Paulo disse em 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12, é por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, a operação do engano, as falsas manifestações, os falsos espíritos imundos, as pessoas que rolam dentro dessas chamadas igrejas, os espíritos que se manifestam nas feitiçarias, tudo obras carnais. Esses falsos deuses são venerados, são idolatrados por mestres, por doutores, por pessoas esclarecidas, engenheiros, médicos, psicólogos, enfermeiros, pessoas que têm um conhecimento dos estudos carnais, vamos dizer assim, e são enganados, são ludibriados. Por esse motivo é que adoram estrelas. A quem são oferecidos sacrifícios e orações nos templos religiosos? Ao Deus com D minúsculo, ao Deus Mamon, ao Deus carnal, a um Deus que não existe. Porque o Deus verdadeiro é o Deus desconhecido. O Deus verdadeiro é o Senhor, que é o Espírito. E esse não tem forma, a gente não sabe como ele é. Porque nós vivemos por fé. Nós acreditamos que ele é o Senhor, que ele é o Espírito. Nós acreditamos no invisível. Porque, afinal de contas, Hebreus 11:1, a fé é isso. A fé é você acreditar no invisível. A fé é você acreditar no que não existe. Assim seja. Então eu deixo essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. Se foi, dê um joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E até a próxima, se assim o Pai, o nosso Criador, o que criou o nosso espírito, o Criador que habita em nosso espírito, porque o tabernáculo espiritual dele está em nosso espírito. Assim nós cremos. Então, se este permitir, gravaremos outra mensagem. Irei gravar outro vídeo, se for permissão dele. Tchau, tchau.